Laboratório Silveira, bem localizado no bairro Amazonas, na Avenida Brasil, 270. Uma unidade completa, com estacionamento, área kids, salas aconchegantes e com assinatura profissional de 30 anos de experiência. O Laboratório Silveira é especializado em vacinas e na realização ampla de exames, com rapidez e compromisso no resultado. Tudo isso fica ainda melhor com uma equipe de profissionais altamente capacitados e comprometidos, prontos para oferecer uma ótima experiência de atendimento. E não para por aí. Aceitamos convênios para a realização de exames e você pode utilizar nossos serviços de vacina com o convênio da Vale Pasa. As vacinas são parceladas em até 10 vezes sem juros. Laboratório Silveira, unindo excelência e qualidade em prol da saúde e do bem-estar de toda a Itabira. Seja bem-vindo ao nosso canal do Hospital Nossa Senhora das Dores. Esse é o Em Dia com a Saúde e eu sou Pauline Campos, assessora de comunicação do hospital. É nesse programa que você vai ficar sabendo tudo sobre saúde e bem-estar e vai entender muito mais sobre como funciona o Hospital Nossa Senhora das Dores. Hoje, a gente tem uma convidada muito especial que vai falar sobre um tema que muito nos interessa. É a Patrícia Guerra, ela é coordenadora do Serviço de Nutrição e Dietética do Hospital Nossa Senhora das Dores. A Patrícia vai falar para a gente sobre uns vilões da alimentação, que talvez você não saiba, mas que você com certeza consome. São os ultraprocessados. Vamos começar primeiro, Patrícia, falando sobre o que é uma alimentação saudável. E eu te peço para você se apresentar também para a gente, falando quem é a Patrícia na vida pessoal e profissional aqui dentro do Hospital Nossa Senhora das Dores. Meu nome é Patrícia, tenho 17 anos que trabalho aqui no Hospital Nossa Senhora das Dores. Comecei minha trajetória aqui no hospital na hemodiálise, fiquei um período na hemodiálise, depois fui para o setor de produção, da área de nutrição, que é justamente a produção e distribuição de refeição, tanto para paciente, quanto para acompanhante e também para os colaboradores. Depois consegui ir para a clínica, onde eu fazia os atendimentos aos pacientes e me tornei, com um ano, a nutricionista coordenadora, onde estou sendo até hoje. Sou mãe de 2 meninas, a Joana, de 12 anos, e a Elisa, de 7 anos. Adoro a profissão, E nesse período aí que eu tive, eu fiz uma pós-graduação em nutrição clínica funcional, onde foi um divisor de águas para mim, porque eu pude perceber o quão importante e poderoso o alimento é para a gente, em termos não só de quantidade. É importante, sim, mas eu falo em termos de qualidade, o potencial de cura, de manutenção da saúde que a gente tem hoje. É importante o que você está falando, Patrícia, esse potencial de cura, Às vezes a gente olha para o alimento e não vê o potencial que ele tem, o quanto ele pode nos fazer bem. E a gente ouve falar muito hoje sobre uma alimentação saudável, uma alimentação de verdade, comida de verdade. Explica para a gente o que é isso. Alimentação saudável é quando a gente consegue, aquele alimento consegue fornecer todos os nutrientes que o nosso corpo necessita para funcionar adequadamente. Então, a gente tem que falar assim, a grosso modo, o que seria? Diminuição de alimentos ultraprocessados e processados e a priorização dos alimentos in natura e os alimentos minimamente processados.
porque a gente tem que pensar que o alimentar não é somente o ato de comer. Eu tenho que digerir aquele alimento para que ele vire um nutriente e ele ainda tem que ser absorvido para cumprir o papel dele no nosso corpo. Você falou do alimento in natura. Vamos só diferenciar, Patrícia, para quem está nos vendo, a diferença entre o alimento in natura, processado e ultraprocessado. Sim, o alimento in natura é aquele que a gente vem do vegetal ou do animal e está pronto ali na natureza para o consumo, né? Então, ele não passa por nenhum processo industrial. São os vegetais, né, as frutas, verduras, os legumes. Já o minimamente processado, ele pode até passar por um processo de um tipo de processamento, porém ele não tem a adição de substância química nele. Então, a gente pode pensar aí, por exemplo, no arroz, no feijão, no cogumelo. Já o alimento processado, que nós chamamos de alimentos industrializados, são aqueles alimentos que eles têm uma quantidade de caloria maior, porque eles têm uma adição de açúcar, de sal, de gordura, além de algumas substâncias químicas para tornar aquele alimento mais agradável para o consumidor, né? Então, eu posso pensar aí, né, ficar mais atrativo para o consumidor, né, num presunto, num peito de peru, numa mortadela. Você tinha até dado um exemplo quando a gente conversou há mais tempo sobre esse assunto, do milho. Sim, vou dar o exemplo geral. E a gente tem, por último, os alimentos ultraprocessados, que nós chamamos até de formulações industriais. Porque esse ultraprocessado ele vai ter, no mínimo, 5 ingredientes. Então, esse alimento, além da adição aí de calorias, igual eu falei, devido à adição de açúcar, gorduras também, né, e sal, ele, nutricionalmente falando, ele é ruim, né? Ele não tem muito nutriente. Então, a gente pensa em quais alimentos que seriam esses, né? E essas substâncias químicas também que são adicionadas nesse alimento, eles vêm para aumentar a palatabilidade desse alimento, né? Até sabores que são viciantes, né? Porque você vai pegar ali uma explosão, combinação de açúcar com gordura e sal, né? Então, é altamente viciante também, né? Então, a gente pensa aí nos biscoitos recheados, macarrão instantâneo, podemos pensar também nos bolos confeitados, tudo que é muito industrializado e que contém ali, né, mais de 5 ingredientes. E onde que a gente vai saber desses ingredientes? Lendo o rótulo. E essa parte do rótulo, eu não sei quais de vocês que estão aí nos vendo agora já chegou na prateleira do supermercado, foi pegar um rótulo para ler, e a gente tem muita dificuldade, quem é leigo no assunto, porque, primeiro, a letra é pequena, o formato não é favorável para a leitura. E quando você chegar a ler um rótulo, muitas vezes você tem dificuldade de entender o que eles estão falando ali, que elemento que é esse, que nome complicado, é um nome científico, é quase um nome farmacêutico, de remédio. Então, a sensação que dá é que a gente não para que a gente não consiga saber mesmo que tipo de alimento é aquele. Que dica você pode dar, Patrícia, para a gente prestar mais atenção nos rótulos e começar a entender se aquele alimento pode ser bom ou não para a nossa saúde? Sim, o rótulo do alimento ele vem para nos informar. Informar quais são os ingredientes que estão compostos naquele alimento ou formulações industriais, né? Quantas calorias que tem em uma porção, quantidade de carboidrato, proteína, gorduras ali, algum elemento alergênico também, como o glúten, a lactose, soja, amêndoas. Então, ele é um informativo para a gente. Então, a gente tem que observar bastante, né? Porque outro ponto interessante da gente observar é que o rótulo, ele obrigatoriamente, ele vem em ordem decrescente. O que é isso? Sempre o primeiro alimento que está composto ali no rótulo é o que vai ter em maior proporção ali naquele alimento.
né? Então, às vezes, você compra, vamos supor, um achocolatado, e aí você fala, não, tem cacau, né? Aí você vai ver, o primeiro ingrediente é açúcar. Então, o que mais tem naquele alimento é o açúcar. Então, a gente tem que observar bem o rótulo de alimento para que a gente possa ter conhecimento, né? E a dica é, quanto menos ingredientes tiver naquela lista, melhor é o alimento. Você tinha falado também, Patrícia, há mais tempo comigo, a respeito da romantização. Foi o termo que você usou, que eu achei bem interessante para o nosso contexto atual. Por que a gente acha mais fácil se alimentar da comida que não é de verdade a se alimentar do alimento in natura? Queria que você falasse um pouco sobre isso. A gente pode observar justamente isso, esse termo, né? Essa romantização do que eu estou apertado, eu estou estressado, eu trabalho demais, eu não tenho tempo, né? A gente vê que a indústria alimentícia ela vem bravamente jogando isso, colocando esses valores na consciência da população, né? E isso tem adoecido as pessoas, né? Porque com essa questão de falar que eu não tenho tempo, o ultraprocessado é isso. Você chega, é um lanche rápido que você faz. Porém, em termos nutricionais, ele é muito ruim. Então, a gente tem que pensar bastante nessa questão, pensando o quê? Será que o que eu estou plantando hoje, né, que é essa correria, esse estresse, preferindo esses alimentos que nós já sabemos que faz mal para a saúde, né? O que vai acontecer lá na frente? O que eu vou plantar lá na frente? O que eu vou colher lá na frente, né? Porque o que eu estou plantando eu vou colher, sabendo-se que se eu tiver um planejamento adequado, né, da minha semana, dos meus dias, sabendo que a alimentação saudável ela pode, sim, às vezes, dar um pouco mais de trabalho, porque eu vou ter que cozinhar, né, me planejar. Mas, lá na frente, eu vou me tornar o quê? Um idoso mais saudável, um idoso que pode fazer suas atividades diárias sozinha, como higienização, como levar um neto para a escola, fazer suas atividades diárias sem depender de ninguém. Né? Ou não, eu vou querer ficar estressado, sem tempo, até mesmo para me alimentar, e lá na frente eu ficar acamado, ou com diabetes descompensado, que a gente sabe que o diabetes descompensado, dando um exemplo, né, pode sim levar essa cronicidade, ela pode levar à cegueira, a amputações de membro, né? Então, como eu quero chegar, com que qualidade de vida que eu quero chegar lá na frente? Você tocou em pontos bem importantes, que é a respeito... A gente está falando de saúde, gente, mas é importante a gente falar sobre as consequências também dessa alimentação que a gente tem tido por causa da pressa, a falta de tempo, as desculpas que a gente coloca no nosso dia a dia. Quais os tipos de problema, Patrícia, que a pessoa pode ter consumindo cada vez mais esse tipo de produto? E eu queria que você falasse também sobre a pesquisa que você viu no IBGE a respeito do crescimento, né, desse consumo. Sim. O que a gente vê já atualmente é a mudança do cenário das causas de morte. Por exemplo, antigamente morria-se muito por doenças agudas, né? E hoje morre-se mais por doenças crônicas não transmissíveis. As doenças crônicas não transmissíveis é o quê, gente? Um diabetes, uma hipertensão, uma obesidade, alguns tipos de câncer também, né? E isso tudo se desenvolve, essas doenças crônicas têm como base a má alimentação, ao mau estilo de vida que eu estou levando. Porque eu me alimento mal, eu estou mais estressado, né? Eu não faço atividade física. Uma série de fatores ali em torno também, né? Não é só a alimentação, mas é a alimentação e um conjunto de coisas que você faz ou deixa de fazer. Isso, e o Brasil vem enfrentando esse aumento de sobrepeso e de obesidade, né? Igual eu já citei, para cada 2 adultos, 1 já está com sobrepeso, né? Então está virando mesmo assim uma pandemia. E a gente tem que concentrar muito isso, porque essas doenças crônicas elas podem ser preveníveis,
né, com a alimentação saudável, com prática de atividade física. Esse estudo que o IBGE fez foi de 1974 a 2003. A gente pode achar que é muito antigo, porém, né, por ser um grande um estudo, acompanhamento da população brasileira, ele pôde perceber que houve aí uma média de 400% de aumento de consumo de alimentos industrializados e ultraprocessados, como os biscoitos, recheado, né, presunto, salame, e uma diminuição, né, do consumo dos alimentos in natura e minimamente processados. Então, isso já foi identificado e vem mostrando atrelado o aumento das doenças crônicas não transmissíveis. Então, isso já está muito fundamentado. Então, vale muito a pena a gente começar a pensar sobre o que a gente come, né, Patrícia? No nosso dia a dia, como que a gente pode facilitar a nossa vida. Você tinha até citado uma frase numa das entrevistas que a gente já fez anteriormente. Você tinha citado uma frase sobre o tanto que você descasca ou desembrulha. Qual que era a frase? Essa é uma frase bem clichê, né, que eu gosto de falar muito, que para a gente iniciar esse processo de vida mais saudável, alimentação mais saudável, é a gente começar a desembalar menos e descascar mais, né? Porque a indústria vem e fala assim, não, vamos levar esse biscoito X aqui, individual, que é um lanchinho rápido, né? Sendo que, olha, Deus já fez tudo perfeito. Por exemplo, uma banana, uma maçã, né? É rápido, é um lanche prático de se fazer também. Talvez a gente deixar de lado o marketing, né? Porque o marketing nos incentiva o tempo todo, né, Patrícia, a nos alimentarmos do que a indústria quer. Com certeza, né? Isso é uma grande jogada e acaba que hoje isso já está incutido muito nas pessoas, né? E elas não pensam. Então, a gente tem que ter o despertar das pessoas, né? O querer, a informação está aí. Você tem que saber qual informação, né? Se ela é realmente boa, né? E saber separar. Você falou também da questão desses alimentos ultraprocessados serem viciantes. Patrícia, como quebrar esse ciclo? Porque quem se alimenta de ultraprocessado durante muito tempo, é claro que já não sente o mesmo sabor que a gente sente ao tomar um café com pouco açúcar, ao comer uma fruta. A fruta não tem tanto sabor mais como tinha antes. Como que a gente pode fazer o processo inverso? Na realidade, quando a gente está numa zona de conforto, é tudo tranquilo. Quando a gente começa a sair dessa zona de conforto, vai nos dar um pouco de desconforto? Sim. Mas a dica que eu dou é a gente limpar o nosso paladar. Porque a gente está acostumado com esses alimentos ultraprocessados, que, igual eu falei, tem essas substâncias viciantes. Então, o que a gente pode fazer? Por exemplo, né, nós temos papilas gustativas na boca que se acostumam com sabor a cada 7 dias. Então, eu não chego para você e falo assim, não, retire o açúcar amanhã, né? Porque eu sei que isso você não vai conseguir e vai fazer com que você fuja da alimentação saudável. Então, por exemplo, se você faz uma garrafa de café e coloca ali uma xícara de açúcar, a cada 7 dias você vai diminuindo um dedo daquela xícara de açúcar. E assim sucessivamente até que você consiga chegar a tomar um café sem açúcar. Porque, na realidade, nós temos que se começar a sentir o sabor do alimento, não do sal, não do açúcar, né? Então, isso é muito importante. E, para melhorar também, ajudar no processo, nós temos alguns alimentos, por exemplo, que ajudam nesse desmame. Por exemplo, a canela no café é ótimo, fica gostoso, dá uma adoçada, fica cheiroso. Tem uma outra também, que é a semente de cardamomo também. Perfuma muito café e dá esse sabor adocicado também. Então, tem algumas estratégias. Então, nada você pode fazer de rompante, né? Você tem que fazer aos poucos, porque devagar vai-se longe, né? Você falou da questão do açúcar e tem muita gente que acha que eu vou fugir do açúcar, vou tomar um adoçante. Vou para o adoçante. E aí você vê pessoas exagerando no uso de adoçantes. A pessoa nem pinga mais, ela já faz jatos do adoçante no café.
que você me diz, Patrícia, dessa troca do açúcar pelo aspartame? A indústria, ele é um ultraprocessado, não é isso? Então, como que você avalia a consequência dessa troca? O que seria o ideal, na sua opinião? Esse assunto está tá sendo falado muito, né, ultimamente, porque saiu um grande estudo onde eles colocaram como oficialmente o aspartame como potencialmente cancerígeno. Esse estudo é um grande estudo de corte. O que é um estudo de corte? É onde os cientistas acompanham um grupo de pessoas por um longo período de tempo e vão observar que aquilo que elas estão consumindo, qual a consequência. E eles puderam observar nesse estudo que houve um aumento de 22% do câncer de mama. Então, e lá nesse estudo, eles não se falam sobre dose segura. Eles só falaram a questão de frequência. Quando a pessoa tem o uso frequente dessa substância, né, ela é, sim, potencialmente cancerígena. Mas isso, para mim, não é novidade, porque a gente, como você mesmo falou, o adoçante ele é um ultraprocessado. E, além disso, o adoçante ele já tem estudos findados mostrando que ele causa desbiose intestinal também. O que é a desbiose intestinal? É quando eu diminuo as bactérias boas do meu intestino e aumento as bactérias ruins do meu intestino. E aí já começa os gatilhos para as doenças que eu sou geneticamente propícia a desenvolver. Aí isso já vem um outro grande debate que a gente pode depois falar, que é sobre a saúde intestinal, né? Mas, fechando, né, eu acho que a gente tem que priorizar, tenho certeza que a gente tem que priorizar os alimentos in natura e minimamente processados, tendo planejamento e fazendo escolhas conscientes, pensando não só no agora, não só no imediatismo, e sim no futuro. Gente, a gente só tem a agradecer a Patrícia. Foi sensacional sua entrevista, Patrícia. Eu tenho certeza que ninguém está saindo daqui hoje como entrou nesse canal nosso aqui de saúde. Tenho certeza que vocês aprenderam muito. Eu aprendi muito, tenho muito a agradecer. E se você gostou, se aprendeu com a Patrícia, se pegou algumas informações que são importantes para você ou para alguém da sua família, já aproveita, se inscreve no canal, dá um like, que ajuda o nosso canal a subir mais, a aparecer para mais pessoas. E até a próxima! Laboratório Silveira, bem localizado no bairro Amazonas, na Avenida Brasil, 270. Uma unidade completa, com estacionamento, área kids, salas aconchegantes e com assinatura profissional de 30 anos de experiência. O Laboratório Silveira é especializado em vacinas e na realização ampla de exames, com rapidez e compromisso no resultado. Tudo isso fica ainda melhor com uma equipe de profissionais altamente capacitados e comprometidos, prontos para oferecer uma ótima experiência de atendimento. E não para por aí. Aceitamos convênios para a realização de exames e você pode utilizar nossos serviços de vacina com o convênio da Vale Pasa. As vacinas são parceladas em até 10 vezes sem juros. Laboratório Silveira, unindo excelência e qualidade em prol da saúde e do bem-estar de toda Itabira.